Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos falar com Deus. Hoje, em mais um dia mega especial, né? O Dia Internacional da Mulher. Olha que dia maravilhoso. Gente, que dia lindo, que dia perfeito. É claro que nós deveríamos ter um dia só para nós, né? Tem um dia das mães e tem um dia das mulheres, porque aí já engloba meninas, já engloba todo ser que tem esse ser maravilhoso, essa alma linda, feminina, presenteada pelo Senhor, né? E ontem eu estava até brincando com o meu Facebook e eu coloquei, né, aquela frase que disse o poeta: dizem que a mulher é um sexo frágil. Mas que mentira absurda! E eu vou dizer pra você, viu? Quem fez essa frase, se eu não me engano, não vou dizer com precisão de palavras, foi Erasmo Carlos. Ele fez baseado na história da guerreira que a sua mãe representava para ele. Uma mulher que verdadeiramente parecia ser frágil, porém era uma mulher de muita força, símbolo de beleza, garra, perseverança, nobreza. Tudo isso simbolizava a mulher para ele, e não só para ele, como para mim e como para muitos homens que têm olhado para as mulheres e visto que verdadeiramente falar de mulher é um misto de fragilidade, força, garra e muito mais quando se trata de uma mulher de Deus que não briga com as armas dessa terra, mas as suas milícias são as armas espirituais, que verdadeiramente lhe tornam um ser forte. Quando eu falo de mulher, eu falo de garra, eu falo de direcionamento, eu falo de perseverança, eu falo de submissão, eu falo de coragem, de dizer não, dizer sim, de avançar, de parar, de ir, de voltar, mas não desistir nunca até que tenha alcançado os seus objetivos. Uma mulher apaixonada, ela é capaz de tantas coisas. Isso, uma mulher cheia de garra, ela é capaz de grandes conquistas. Uma mulher cheia de vontade, ela é uma grande desbravadora. Ela entra numa mata sozinha e não precisa de armas para abrir um grande caminho e chegar aonde ela quer, porque a mulher verdadeiramente ela foi constituída, criada com um objetivo lindo. Ela é a servente do pedreiro, ela é auxiliadora. Ela carrega tijolo, ela faz massa, enquanto alguém está construindo uma grande obra. E se não tiver quem faça a obra, ela arregaça as mangas e faz. Eita, bicho valente é mulher. E eu posso falar baseada não na história de outros, mas da minha, que sou filha de uma família matriarcal, aonde meu pai faleceu muito cedo, e a minha figura de personalidade, a minha figura de garra foi a minha mãe, uma mulher que mesmo viúva continuou estudando, trabalhando para sustentar as suas filhas, e hoje, para a glória de Deus, tem 2 filhas abençoadas, todas 2 casadas, todas 2 ungidas, todas 2 na igreja, formadas, abençoadas para a glória de Deus. E isso forma, ou melhor, isso mostra que não se tratou de uma mulher apenas, mas de uma mulher focada, temente a Deus, que ainda que a vida tenha lhe trazido o infortúnio da morte daquele que seria o seu ajudador, o seu esposo, o seu ombro nas horas da dificuldade, o provedor do lar, que ainda em morte foi, e foi sim, o sustentador da casa, porque ele morreu, deixou uma pensão, que foi aquilo que sustentou a mim, a minha mãezinha e a minha irmã. Até hoje a minha mãe tem a sua pensão. Então, eu acho muito lindo quando uma mulher verdadeiramente, ela se coloca no seu lugar de mulher e assume o seu papel de mãe. Como eu já falei semana passada, existem meninas que querem ser mulher para fazer sexo, elas querem ser mulher para beijar na boca, elas querem ser mulher para se vestir como mulher, mas na hora da responsabilidade da mulher, que é assumir os filhos, que é arrumar a casa, quer cuidar do marido, quer fazer de todo o seu papel, ela é uma negligente.
E a Bíblia fala que a louca, ela bota tudo a perder. Então você, mulher, em nome de Jesus, se levanta e seja nobre, seja honrosa, seja dedicada, seja fina, seja linda, seja guerreira, seja tudo isso que você é e muito mais. Um misto de muitas vitórias juntas, tornando você esse conjunto de beleza, garra, força, fé e vitória que Deus tem para a tua vida. Eu não vou nem pregar, eu estou pregando, a mensagem que eu vou pregar é amanhã. Mas como a vida da gente é um rio que flui da nascente chamada Cristo, da nascente chamada Espírito Santo, amanhã Tianguá vai tremer. E nós iremos falar em nome de Jesus sobre mulheres brilhantes e notáveis que marcaram a sua geração. E eu sei que Deus, o Senhor, também está levantando mulheres como eu e você, aí na sua faculdade, na sua cidade, no seu trabalho, mostrando que para ser feliz não precisa estar com garrafa de cerveja na mão, bebendo no gogó da garrafa. Que coisa feia. Não, mulher, tu tem que ser fina, mulher. Tu foi chamada para ser a leite, para alguém estender a mão e tu descer de uma carruagem com uma sandalinha de cristal. Aleluia, pela princesa que tu és. Nós somos princesas do Senhor. E eu creio sim que aonde descermos os tapetes vermelhos serão em nome de Jesus esticado, porque mulher nobre tem que pisar mesmo de forma bonita, de forma segura, nos tapetes em nome de Jesus de honra, que o Senhor mesmo prepara para nós. Esther era isso mesmo, uma pobre nobre, eu digo assim porque dentro da sua condicionante, ela era uma pessoa de poucos recursos, porém, a nobreza do seu caráter lhe fez rainha. E é isso que eu digo para você, mulher, não importa se você é uma pessoa de uma família de poucos recursos financeiros, de poucos recursos de intelectualidade. Mas se tu tens educação, se tu tens fé no coração, se tu tens temor de Deus, eu digo, Deus sempre tem um príncipe para você. E ele vai buscar aqui ou aonde quer que seja, no Japão, nos Estados Unidos, na Índia, eu não sei onde esse príncipe está, mas ele vem, ainda que ele não esteja na tua congregação, mas ele vem te buscar, princesa. Fica quietinha, aguardando a tua vez, porque a tua hora vai chegar. E agora vamos pro que interessa, né? Vamos pro que interessa, porque nós estamos aqui 40 dias de jejum e oração, e hoje eu tô até com pressão baixa, de tanta fome, mas tô nem aí. Aquele que me mantém de pé me sustentará até a virada desse jogo, porque Deus, o Senhor, mostrou que era com João na ilha de Patmos, quando naquele momento ele se achou sozinho, angustiado e sem solução para aquele problema. Deus chegou e decidiu. O nosso Deus continua chegando e decidindo, agindo, criando situações de vitória para botar por terra toda e qualquer impossibilidade, porque chegando e operando Deus, ninguém pode atrapalhar. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para dizer para você, tem jeito. Deus, o Senhor, vai soprar no teu vale. Ontem eu estava em casa e uma pessoa mandou uma mensagem para mim. E essa mensagem foi muito bem-vinda. Ela disse, pastora Ivna, eu não sei, minha querida, o que você está passando. Mas a palavra que Deus mandou ministrar para você foi Ezequiel 37. A mão de Deus está sobre você nesse vale, minha amada. E pode ter certeza, a sepultura vai ser aberta. O que estava enterrado vai ser desenterrado. E o Senhor colocará em você uma unção nova para que você possa respirar novamente e contemplar a glória de Deus prometida. Porque assim como ele disse, ele executará, porque fiel é o que fez a promessa, o qual realizará também. E essa palavra fala de homens que foram enterrados vivos, e o Senhor arrancou de dentro daquela sepultura. Podem tentar, meu querido, acabar você, abafar a sua voz, silenciá-lo dentro de uma cova, mas quando Deus tem promessa, ele arrebenta os cativeiros do inferno, e ele vai buscar você aonde você estiver, para mostrar que ele é Senhor. Nós servimos um Deus valente. Pensa num Deus valente. A Bíblia diz que aonde ele nem plantou, ele vai pedir contas e ele vai semear. E eu creio nessa manhã que assim como Deus, o Senhor, tem te prometido vitória, ele não vai se poupar. Ele vai entrar na guerra por você e ordenará anjos de peleja e ele executará sim, aleluia.
cada uma das promessas que Ele tem te falado. Portanto, diz o Senhor para ti: fica, pois, na minha dependência, porque o socorro virá. Eu jamais desprezaria o grito de pedido de ajuda de um filho meu, que eu não pudesse me levantar em meio às explorações e os xingamentos desnecessários que tu tem vivido de dentro da tua própria casa. Meu Deus, eu vou dizer para você, viu? Não tem luta mais dura para você travar do que dos seus próprios filhos. Não tem combate mais cruel para você travar vindo de dentro da sua própria casa. Quando o inimigo é de fora, você pega o pau, pega a espada, pega a faca, pega a bomba e vai pra guerra. Mas quando é de casa, você fica assim perplexo, passado. Meu Deus, como é que pode um negócio desse, um filho desse que eu criei, gerei, abençoei, cuidei, levei para médico e ele se levanta? É ele mesmo que vai se levantar contra você. Sabe por quê? Porque é nesse momento em que Deus, o Senhor, está testando as suas convicções. Como você cuida do filho de fora, você tem que cuidar dos seus de casa. Meu filho, eu entendo, você está passando aqui por essa luta. Eu tenho uma filha, sim, que tem me dado trabalho, é uma benção, louca por ela. Mas eu trato ela também como ovelha. Venha cá, disciplinada. Vai levar aqui umas varadas, uma chinelada, dou-lhe uma lapiada na canela, quebro, boto na tipóia, mas vai ser disciplinada também. Sabe por quê? Porque Deus em tudo nos pedirá conta. E é por isso que Deus, o Senhor, permite em alguns momentos nós passarmos por luta dentro da nossa própria casa. Para saber que a justiça que nós operamos e empregamos lá fora tem que ser empregada dentro dos nossos também. Então, nesta manhã, não se preocupe. É Deus te provando. É Deus trabalhando. E se está demorando não. Deus está caprichando. E eu creio que em meio a esse deserto, em meio a esta peleja, em meio a esta luta, nós temos um Deus que é a fonte arregimentadora de todas as coisas, que é o alicerce firme e fiel da nossa vida, que vai pelejar pelas nossas causas e vencer as nossas guerras. Portanto, nesta manhã, creia, Deus vai fazer justiça. Ele manda te dizer: eu me revestirei com as minhas armas de guerra e entrarei na peleja por você e darei cabo desta situação. Eu sei que tu não tem dormido, diz o Senhor, angustiado e preocupado, mas diz o Senhor para ti: a minha bênção enriquece e não acrescenta dores. Faz a tua parte apenas, que a minha faço eu, diz o Senhor. É manhã de providência. Deus não chama fraco, Deus não chama derrotado, Deus chama homens e mulheres dispostos a estar na dependência dele, para que possa no final desta labuta tão dificultosa ser coroado com a coroa da justiça. Deus manda dizer: nunca mais te chamarão de desprezado, abandonado e solitário, porque eis que o Senhor te pego pela tua mão direita e te digo: avança, porque sozinho você não está. As muralhas de dificuldades cairão e eu, Senhor, te mostrarei que a promessa que eu tenho para com a tua vida, ela ainda está de pé. Eis que esse é um tempo de reconstrução. Levantar-me-ei, aleluia, e com meu braço estendido julgarei, pois, a tua causa, para que tu saiba que eu sou o Senhor, o mesmo de ontem, hoje e serei eternamente. Ainda que tu diga: não há quem me ajude, digo, pois, para ti: porventura Sassui secou Monterraia. Tu se esqueceu que quando eu quero ajudar, quando eu quero fazer, eu não preciso de ninguém? Eu crio, assim como eu, Senhor, criei uma boboeira do dia para a noite, que para mostrar a Jonas, aleluia, que em meio àquele deserto eu faço como quero, assim digo eu, pois, para ti: eis que neste tempo que se chama hoje, eu criarei situações que tu verdadeiramente verás que eu estou trabalhando por ti para te abençoar. Sim, a vitória é fato. Eu darei àqueles que perseverarem e confiarem, pois, no poder do meu braço. Digo, pois, para ti: avança graciosamente, não retrocede. Eis que eu, Senhor, serei contigo. Criarei, abaterei e no final tu vai conquistar a tão sonhada terra. Sim, que eu, Senhor, já havia te prometido. Eu dividirei a tua história em o antes e o depois dessa campanha. Fica na dependência de Deus e acalma o teu coração, porque o Todo-Poderoso está a pelejar pela tua causa. Espírito Santo de Deus, é na tua presença que estamos agora. E eu quero te louvar pela tua fidelidade, te louvar pelo teu imenso amor, te louvar pelo teu cuidado, te louvar pela tua providência, te louvar pela tua mão estendida, te louvar pela tua intervenção diária, te louvar, Senhor, pela provisão bendita, te louvar pela tua ação
cotidiana, que tem nos ajudado, que tem nos fortalecido, que tem nos encorajado, que tem nos mantido de pé caminhando. Mesmo em meio às lágrimas, nós continuamos avançando. Mesmo em meio aos embates, mesmo em meio aos ferimentos, nós continuamos com a espada na mão, aguardando do Senhor a vitória. Eu sei que o veredito final vem e que o Senhor, de forma tremenda e poderosa, honrará o sangue derramado. O Senhor honrará as lágrimas derramadas. O Senhor honrará a disposição dada, doada, em nome da tua obra. Pai, muito obrigado, porque sabemos que para ti verdadeiramente não há limites. Tu és o provedor, tu és o abençoador, tu és o edificador, tu és o redimidor, tu és o fortalecedor, tu és o encorajador, tu és o bendito, tu és o amigo, tu és o Pai, tu és o santo, tu és o reto, tu és o salvador, tu és o provedor, é tu quem edifica, é tu quem santifica, é tu quem fortalece, é tu quem manda, é tu quem desmanda, é tu quem enterra, é tu quem desenterra, é tu quem constrói, é tu que destrói, é tu que faz. E eu creio que nessa manhã tu operará de forma milagrosa na nossa vida e nós daremos em nome de Jesus, logo muito em breve, daremos em nome de Jesus um grande testemunho de vitória, que o Senhor assim o fez. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã eu sinto a nossa fé encorajada em Ti. Eu sinto-me, meu Senhor, encorajada no Senhor, a não desistir. Tenho dito e vou repetir. Eu sou a roseira e Tu és o grande jardineiro. E todos os dias, de acordo com as necessidades de cada tempo, nós florescemos, nós frutificamos. E o nome do Senhor é glorificado. Assim, ser conosco, dá-nos uma manhã muito alegre, cheia de muitas vitórias. E se as surpresas que estão por vir até o final desse dia forem desagradáveis, que o Senhor possa pará-las no meio do caminho. E dá-nos, Senhor, surpresas de muitas vitórias. Pois eu creio que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Assim, fica conosco e nos abençoa. Pois é em nome de Jesus, do nosso querido, do nosso adorado, do nosso estimado Jesus, que eu te oro e pela fé já te agradeço em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus seja louvado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica na paz do Senhor. Palavra profética.